Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Nós hoje tivemos aqui uma série de incidentes parlamentares e, como sempre sucede nestas matérias, é uma forma sempre possível no funcionamento da Assembleia para esconder e disfarçar a identidade total no passado e no futuro. Identidade nas responsabilidades políticas pela situação de desastre a que chegou os transportes, para nos diferenciar de outros setores da atividade económica, em que o PS, naturalmente com as responsabilidades todas dos últimos 6 anos, e o PSD e o CDS, ao longo dos outros anos, exatamente nas mesmas condições. Que eu saiba, aliás, há aqui um dos gráficos que é claro, entre 2002 e 2005 não há nenhuma alteração da evolução daquilo da política de desastre que vinha sendo perseguida. Não houve nenhuma interrupção, a continuidade absoluta. E, portanto, uns encerraram, estamos aqui a falar de encerramento de linhas, encerraram governos do PS, governos do PSD e até governos do PSD, do Bloco Central, que deu o grande mote a esta linha, a esta política ferricida no nosso país. E depois, para o futuro, a situação também não é nada de estranho. Convergiram nas medidas da Troika como medidas adequadas para responder aos problemas do país. Não foi o PS só que assinou, o Governo tomou a iniciativa de pedir a intervenção estrangeira. Os PSD e CDS subscreveram aquele conjunto de medidas que eles estão e têm que assumir a responsabilidade por tudo o que fizerem de acordo com aquelas medidas. Estão de acordo na subida dos custos dos transportes para os utentes e para a economia nacional. Estão de acordo na total anarquia de qualquer gestão da política de transportes neste país, inteiramente subordinada ao capital privado e não a qualquer orientação, de facto, de planificação pública, porque ela foi sendo destruída e vai continuar a ser destruída. E depois o Sr. Ministro traz-nos aqui um documento generalista e devemos dizer que devia ter trazido o plano estratégico de transportes, porque ainda ontem, quando estivemos aqui a discutir esta questão, não ouvi nem o PSD nem o CDS falarem-nos de que vínhamos aqui discutir as linhas orientadoras. Era, de facto, um plano estratégico de transportes que nós íamos discutir e não estamos a fazê-lo. Mas, apesar dessa orientação generalista e vaga, a sua matriz é bastante clara. É bastante clara e irmana PSD, CDS e PS. Privatizações, liberalizações, a substituição, a liquidação, melhor dizendo, do Serviço Público de Transportes pela opção dos operadores monopolistas do setor, dos transportes e da energia, e naturalmente até acabam por ter de dar a responsabilidade, aqui fazendo o mal e a caramunha, aos pobres dos trabalhadores dos serviços de transportes. Senhores deputados, foram os trabalhadores, foi o movimento sindical deste país que inventou o subsídio de produtividade e os prémios de assiduidade. Ou isto foram estratégias do capital privado numa forma de segmentar vencimentos e salários exatamente ao serviço da sua estratégia, no sentido de dividir trabalhadores, no sentido de dividir que os vossos governos dos vossos partidos transportaram do setor privado para o setor público, como grande instrumento de eficiência de gestão. O Sr. Ministro, naturalmente, eu ainda não esqueci que o Sr. Ministro era professor de Economia numa universidade, até estrangeira. E, portanto, é um pouco estranho que o Sr. Ministro venha para este debate e nos diga coisas como aquela que disse relativamente aos trabalhadores da Refer. Eu percebo que o Sr. Ministro tem muito tempo ausente e que possa não conhecer, mas não pode dizer coisas que ofendem os trabalhadores e ofende qualquer reflexão política aqui sobre esta matéria. Coisas completamente falsas. Ou esta comparação que nos mostrou ali até num gráfico entre os custos operacionais da ferrovia e da rodovia, esquecendo-se que os custos operacionais da rodovia não incluem nem custos de infraestruturas, nem custos ambientais. O senhor Ministro, que também foi professor de Economia, sabe que não se comparam alhos com bugalhos e chumbaria, provavelmente, algum aluno que o fizesse. Depois o senhor Ministro, é a segunda vez que faz esta referência
ao problema das grandes obras públicas. Ó, Sr. Ministro, é sim, o problema, as grandes obras públicas é um problema económico grave e nós não podemos ter grandes obras públicas. Foi uma asneira neste país construir o Alqueva. Para alguns foi, durante muitos anos foi, depois deixou de ser. Foi uma grande asneira construir a autoestrada Porto-Lisboa, construir a Ponte Vasco da Gama. É uma grande asneira a modernização da linha do Norte, que por culpa de sucessivos governos dos vossos partidos, ainda está por completar, entregue a privados, com custos brutais. Eu gostaria que o Sr. Ministro, por exemplo, fizesse a avaliação dos custos extraordinários que a modernização da linha do Norte vai custar ao país por erros dos sucessivos governos. Era bom que vocês determinassem isso, em vez de nos virem para aqui a tirar com outras questões. Ó, Sr. Ministro, o Sr. Ministro diz que coloca como princípios orientadores, fala em 2 princípios orientadores. O papel determinante da política de coesão social e territorial. Um dia deste aprovámos aqui um projeto de resolução proposto pelo PSD relativamente ao visto de correção das assimetrias regionais. Eu gostaria de saber se, relativamente à liquidação das vias férreas, já aplicaram esse visto de correção das assimetrias regionais. O Sr. Ministro sabe onde é que se localiza a linha do Tua, do Corgo, do Tâmega mesmo? Os senhores acham que acabar de encerrar, porque a grande parte daquelas linhas, frutas das políticas dos vossos governos, a grande parte delas estão encerradas há muito. Infelizmente, mas estão encerradas, a contribuir para a desertificação daquelas zonas que hoje vem levar o PSD, estranhamente, mas hipocritamente, a apresentar aquele projeto de resolução como se não tivesse nada a ver com aquilo que acontece no Nordeste Transmontano ou na Beira Interior. Não tem nada a ver com aquele problema. Mas o que vocês estão a propor é o encerramento de vias férreas, é o aumento, os custos dos transportes para estas populações, a par do encerramento de escolas, postos de correio, etc, etc, etc. E agora até a extinção de freguesias e de concelhos se as populações vos deixarem fazer isso. Vale tudo. Outro princípio orientador é alavancar a competitividade da economia. Ó, Sr. Ministro, acha que aumentar as portagens, as escudos, os custos de transportes em geral, vão aumentar a competitividade da economia portuguesa? Vão aumentar a competitividade dessas regiões do interior, aquilo que os senhores estão a propor no plano de transportes? É isso, Sr. Ministro. Aliás, eu gostaria de perceber até como é que os senhores se esquecem. O senhor apresenta uma linha de orientadoras do ponto de vista da política de transportes, um plano estratégico para os transportes. Não há uma referência significativa como princípio orientador a este problema, um problema mais sério que o país tem em matéria de transportes, que é a política energética nos transportes. A solução é deixar entrar os veículos de gás comprimido em parques de estacionamento cobertos. É esse o grande problema. Já agora, perguntava-lhe se vai propor fazer um reforço da rede de gás, de GPL, pelo país, que neste momento é absolutamente mal coberto. Fala que vai criar uma rede de gás natural comprimido para que o país possa utilizar esse combustível, que certamente melhoraria a nossa fatura energética. Vai criar uma rede de gás natural, liquefeito, que permitiria embaratecer os custos de transporte neste país, concretamente mercadorias e pesados. Estamos mesmo. Eu vou terminar. Eu vou caminhar para já quase no dobro do tempo. Eu sei, tenho assistido às outras intervenções e, portanto, percebo Sabe que não está a perder, a pressa do Sr. Presidente. Ó, Sr. Ministro, eu gostaria ainda de lhe colocar nesta volta a seguinte questão. Nós há um relatório da Inspeção-Geral de Finanças, nós recentemente ouvimos aqui em audições as Estradas de Portugal e a Inspeção-Geral de Finanças sobre esse relatório, e esse relatório coloca algumas conclusões que os auditados confirmaram, não contestaram, absolutamente claras. As estradas de Portugal transferiram na negociação e renegociação das parcerias público-privadas, os riscos foram transferidos para o Estado, assegurando rendas fixas às operadoras privadas. Primeira questão. Aliás, há a rebelia da própria lei que
que os riscos fossem transferidos para os operadores privados. Outra grande conclusão, que não foi negada, nem sequer pelas Estradas de Portugal, é que as receitas das SCUTs, aliás, aqui o vosso mapa mostra isso de uma forma evidente, não resolve nenhum problema de sustentação das Estradas de Portugal. Nenhum. Quando as coisas começam a melhorar, utilizando ali a questão que há um bocado o Sr. Secretário de Estado colocou, do ponto de vista de prazos, a gente poderá dizer, eu pelo menos, provavelmente já estarei morto. Sr. Deputado. Não terá significado nenhum. Sr. Ministro, a pergunta que eu lhe... Aliás, os dados que o Sr. Ministro coloca responde a isto. Eu vou só fazer-lhe a pergunta. É a seguinte. Pronto. O que é que o Sr. Ministro vai fazer às parcerias público-privadas? Vai liquidá-las, de facto, aproveitando as violações, inclusive da lei portuguesa, transferindo riscos para quem tem que transferir riscos relativamente a esta matéria? Insistem os senhores no pagamento de portagens nas SCUTs, quando isso não resolve o problema, bem pelo contrário, segundo os próprios cargos que lá estão, a diminuição de tráfego pode, de certa forma, afetar todos os custos, os cálculos que estão a ser já vai com o imposto. Inclusive esta questão, Sr. Ministro, eu começava, até lhe perguntava esta pequena questão ligada com este problema. Os senhores já fizeram um balanço, uma perspectiva, traçaram uma perspectiva relativamente à evolução do tráfego nas SCUTs com portagens? É que aquela que existe foi uma avaliação interesseira, foi feita pelos próprios operadores. Era bom que os senhores talvez fizessem essa avaliação dos custos. Sr. Deputado, e já agora tem mesmo que ser. Sr. Ministro, o senhor diz uma coisa terrível aqui neste papel. Eu não queria tirar-lhe a palavra, mas... O investimento na rede privada, a tal que o senhor, na pública que o senhor falou, do Plano Rodoviário Nacional, não está o Estado está em rupturas de tesouraria para essas obras. Eu perguntava-lhe o que é que o senhor vai colocar no Orçamento de Estado para a renovação e manutenção dessa rede. Sr. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado.